Filha, de repente um dia tu vai lembrar que eu te comentei sobre 10.000 horas para que a gente às vezes ficar bom no negócio e se considerado expert, mestre e tudo mais em negócio, a gente vai ter que praticar, né, muito aquele negócio, várias vezes. Quando é que foi que eu te falei isso? Quando você estava naquela pilha, né, de estar desse tempo desenhando e pintando. E aí tu queria ser melhor, tu queria pintar melhor. E aí um dia eu te falei, para você realmente se tornar uma boa pintora, uma boa desenhista, tu precisa treinar mais, treinar muitas vezes. E o mesmo desenho, e tu se irritava porque tu fazia uma, duas vezes o mesmo desenho, tu melhorava um pouquinho e se irritava porque, não ficou bom. Isso é uma das coisas que mais limita as pessoas, tá? Em várias áreas da vida. É ter feito poucas vezes uma única coisa e não ter ficado bom. E aí as pessoas estão sempre buscando a perfeição em vez de realmente botar em prática aquilo que fez. Ou, de uma forma simples, que é muito usada no marketing digital, quando a gente faz um criativo para uma outra pessoa, né, ou um site, algum serviço, a gente que está fazendo eleva a régua lá em cima. Porque a gente quer que fique perfeito, quer que fique ótimo, maravilhoso. E às vezes, na nossa visão, não tá bom. Ou seja, tá bom, mas não tá perfeito. A gente quer perfeito. E não existe perfeição, tá? Porque sempre vai ter o que melhorar. Mas, aí o que a gente faz? Não, eu vou melhorar um pouquinho mais aqui, porque senão o cliente vai notar aquilo ali que eu fiz e não ficou bom. Pasmem, tá? E pasmem, filha. Tu vai fazer o teu bom e tu vai mostrar para a pessoa. E ela vai dizer: uau, tá perfeito, tá maravilhoso e não sei o quê. Então, é ótima a regra, né? A ideia das 10.000 horas para tu se tornar uma especialista, para tu se tornar, sabe, mestre, reconhecida sobre um assunto, legal. Mas lembre que o pouco que tu já sabe, o mínimo que tu já faz, já é o suficiente para outra pessoa. Então, assim, é que nem eu hoje. Hoje, né, eu tenho praticamente aí, são 10 anos, não, são 20 anos, né, na área de vendas. Então, assim, são desde 2005. Olha o cachorrinho mordendo aqui. Ah, então, assim, são desde 2005 na área de vendas. Já são 20 anos vivendo isso. E a temática das 10.000 horas é você se empenhar em fazer uma única coisa, no mínimo 3 horas por dia. 3 horas por dia, tu vai levar 10 anos para se tornar especialista, ser reconhecida como uma pessoa que entende sobre aquele assunto. Ou vai fazer algo com tanta facilidade que as outras pessoas não têm. Agora, tem como diminuir esse tempo? Tem. Passando mais tempo se dedicando àquilo. Então, se tu pegar 4 horas do teu dia, em vez de 3, é 1 hora a mais. Mas 4 horas do dia fazendo a mesma coisa, vai demorar 7 anos para se tornar reconhecido. Ou uma pessoa fora da caixa, fora de série. Mas tá, estava falando que eu já posso fazer com menos tempo isso. Sim. Por isso que eu digo para ti lá, quando está desenhando, pintando, só continue. E o que tu já fez, mostre, entregue. Tem muitas pessoas que vêm, participam das lives, eu vejo, elas têm conhecimento, elas têm experiência, elas têm vivência, mas elas ainda estão presas ao medo do julgamento, que os outros vão dizer,
que os outros vão pensar. E elas esquecem de que aquilo que elas já sabem e fazem, bom dia, já sabem e fazem, já é maravilhoso para outras pessoas, tá? Então, assim, não se apegue tanto a isso, mas se apegue a uma coisa, de que faça, entre em ação. Não deixe o medo do que os outros vão dizer, ou o receio de tipo, mas eu ainda não tenho as minhas 10.000 horas. Não tem problema, só faz. Continua a tua jornada, faz porque tu quer, não porque os outros querem. E até por isso que essa playlist nasceu. Essa playlist nasceu porque, de um certo modo, eu estava meio que te induzindo a aprender sobre marketing, a aprender sobre vendas. E, na verdade, o que tu queria fazer nessa época, 2025, era assistir anime e desenhar os animes que tu gosta e pintar eles. Eu te induzi a criar um produto em cima disso. Que pasmem, né? Lembra quando eu te falei, pô, faz isso e vende? Logo em seguida veio o tal dos Bob Goods lá, que virou uma febre, que tu também comprou caneta e tudo para te fazer isso. E isso era um negócio que eu estava tentando te ensinar. Eu já tive uma visão. Isso é uma vez que a gente falou sobre ser visionário. Eu já tive uma visão que tu podia vender algo nessa temática. Tu não entendeu, claro, tu é uma criança. Tu era uma criança nessa época. Eu não sei quando tu tá vendo esse vídeo, mas enfim. Hoje tu ainda é uma criança, né? Em 2025. E tu não entendeu. Tu não era tu que tinha essa visão, eu que tive. Só que daí, por que eu tô te dizendo isso? Porque de um certo modo eu estava te induzindo, fazendo que tu fizesse algo que eu faço, algo que eu vivencio. E estava esquecendo de te pedir, né? Não que eu não te pedisse, mas a gente já conversou várias vezes sobre isso, nós três em casa, né? Eu, tu e a mamãe, sobre, filha, tu pode ser o que tu quiser ser. E uma vez tu falou que tu queria ser cantora e atriz. E eu falei, então tu já tá atrasada, lembra? E por que eu falei que tu já estava atrasada? Por causa dessas 10.000 horas que a sociedade meio que impõe, né? Então, se o quanto antes tu começa a aprender e se dedicar a alguma coisa, o quanto antes tu se torna uma referência sobre aquilo, o quanto antes isso se torna fácil de fazer. E tu não vai ter os medos e os bloqueios que eu tive e que mais um monte de outras pessoas têm até hoje nos negócios dela, nas coisas que elas fazem, tá? Então, vai ficar curtinho e o entendimento ficar claro. É isso que eu quero que tu faça. Se dedique àquilo que tu quer fazer, mas de coração porque tu quer fazer. E tudo que tu quiser aprender de novo, vai lá, corre, aprende, se dedique. Só que assim, acho que até isso é uma coisa para um outro vídeo. Toda vez que tu busca um novo conhecimento, é um novo reset. Então, entenda, se tu quer ser uma boa pintora, é 10.000 horas pintando. Eu quero ser uma boa desenhista. Então, é 10.000 horas desenhando. Então, cada nova habilidade, cada novo conhecimento tem uma nova contagem aí, tá? Então, assim, faça, se dedica, mas entenda que o que tu fez bom para ti já é maravilhoso para as outras pessoas, tá? Não pare porque não ficou perfeito para ti. Toca, bota para frente e se a pessoa que te contratou, que te pediu algo e que ela viu que tu tem algo a melhorar que tu não melhorou, daí sim tu vai lá e melhore. Se não, entrega como tu fez, que vai estar perfeito. Tá bom? Beijo. Vai, te ama e até o próximo vídeo.